Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Estamos entusiasmados aqui no estúdio da Somos Educação, transmitindo para vocês o nosso segundo Start Talks. Nas semanas retrasadas, onde nós tivemos a primeira edição, nós tratamos de dois pilares que são muito importantes na proposta de Start. Falamos sobre educação integral e sobre alta performance. E tem um terceiro pilar que vai ser tratado nessa terceira edição, onde nós vamos discutir a importância do bilinguismo para a formação do cidadão global. Para isso, nós convidamos duas pessoas muito especiais para nós. Primeiro, nós temos o André Barros aqui comigo, que é o nosso Head Pedagógico da Start, com mais de 25 anos em experiência em língua inglesa, no ensino da língua inglesa, e hoje liderando a implantação das escolas Start da perspectiva pedagógica. E Marcelo Dalpino, um querido parceiro de jornada, hoje integrante aqui da Macmillan, um dos líderes da Macmillan no Brasil. Ele que é doutor em letras e tem altíssima experiência no ensino de inglês ao longo de muitos anos. Muito prazer em recebê-los. Estou felicíssima da gente poder bater esse papo sobre o terceiro pilar que constitui a nossa proposta, que é a formação do cidadão global. Sejam bem-vindos e eu gostaria que vocês dessem um oi para os nossos espectadores e pudessem também se apresentar. Bom, olá, meu nome é André Barros, né? Eu sou professor há 25 anos, como a Ju disse, e nessa minha jornada eu já capacitei mais de 1.200 professores e já cuidei de mais de 300 escolas no Brasil inteiro. Então, de norte a sul, de leste a oeste, a gente está visitando escola, conversando com o professor, então é muito gratificante você ver como é essa evolução dentro pensando nacionalmente, como eles aplicam o ensino de línguas. Obrigada, André, bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, eu sou Marcelo, sou diretor aqui da Macmillan Education, que é parceiro do Start Anglo aqui, da Somos como um todo, e como a Juliana disse, eu sou doutor em letras, mas também aí um amante dos estudos linguísticos, né? Então aqui vamos ter esse bate-papo sobre o que é aprender línguas e quais são os impactos, né, para as gerações que se propõem a aprender e ensinar outras línguas, no nosso caso a língua inglesa. Obrigada, Marcelo. O presente é nosso, por você ter aceito o nosso convite. Bem, acho que uma pergunta basilar aqui para a gente iniciar esse papo é saber, na perspectiva de vocês, né, quais são os benefícios e até quais são os motivadores para que hoje o aprendizado da língua inglesa seja considerado tão essencial na educação de crianças e jovens. Bom, talvez o André traga alguns exemplos da ponta, né, na prática, mas do ponto de vista acadêmico, Juliano, o que a gente pode falar, quando a gente pensa em aprendizagem, no nosso caso, bilíngue, de duas línguas ou mais, a gente sempre vai falar de um pilar. Então, você vai falar do impacto positivo na cognição da criança. Estudos indicam que uma criança, um sujeito que fale mais de duas línguas, fale uma ou mais de duas línguas, ele tem uma capacidade, até mesmo na matemática, melhor do que aquele sujeito que é monolíngue. Então, tem o pilar cognitivo. O segundo pilar é o pilar social, porque você, ao falar a língua inglesa, você se comunica com o mundo. Então, eu posso começar a me comunicar hoje ou no futuro no meu trabalho com japonês falando inglês, com francês falando inglês, com americanos. Então o pilar social se abre. E de novo, sujeitos que são falantes de inglês têm chances mais de 5 vezes na jornada profissional daquele sujeito que não fala a língua inglesa. Então, cognitivo, social e, obviamente, o último, linguístico. O que a gente percebe é que as crianças que aprendem inglês desde cedo vão melhor na língua portuguesa, porque a aprendizagem da língua 2 ajuda na língua 1. Então, só tem benefícios, né, para você. Por que eu deveria, né, apostar em aprendizagem bilíngue? A resposta é, você melhora a cognição, o lado social e o lado linguístico. Excelente. Obrigada, Marcelo. E você, André, na prática? Na prática, a gente vê que as crianças elas se desenvolvem muito mais rápido, até na questão de alfabetização da língua materna. Então, as crianças começam a ler e escrever muito mais cedo do que é esperado delas na língua materna, e também conseguem se desenvolver em termos de vocabulário. Elas aumentam toda a questão de vocabulário, de fala, de escrita, de leitura. Então, você tem só ganhos, e hoje a nova geração, os cidadãos globais, eles têm acesso à internet, então eles têm muito contato com pessoas de outros países que vão falar numa língua
Se ele falar com uma criança chinesa, não vão falar nem português nem mandarim, vão falar inglês. Muito bom. Sabe que você tocou no assunto, Dalpino, que ele está super efervescente aqui quando a gente pensou na proposta da Start, né? Um dos dilemas que a gente convive é pensar nessa questão da alfabetização e do início da jornada da criança com desenvolvimento na língua inglesa. Houve um tempo em que se dizia que alfabetizar uma criança em inglês concomitante com a língua portuguesa atrapalhava os processos. Hoje a gente tem perspectivas contrárias, né? Na sua visão, quando nós pensamos em alfabetização de crianças ali que estão começando a sua jornada nas duas línguas, sendo o inglês a segunda língua, qual que é a sua percepção? Existe um caminho único e que é mais assertivo? Não tem um caminho único, né? Você falou muito bem, assim, tem as duas perspectivas acadêmicas, né, da alfabetização na língua 1 sendo português, no nosso caso, língua 2, a língua inglesa, e também você pode fazer sequenciado, você primeiro faz a língua 1 e depois a língua 2. Mas para responder isso, acho que tem que voltar uns passos. O que é alfabetização, né? A alfabetização é o processo, né, de você codificar a língua que a criança já traz de casa, porque a criança ela vai à escola com uma noção muito já clara do que é a língua materna para ela. Aqui eu poderia falar de princípios linguísticos, parâmetros linguísticos, não vou entrar, não é uma aula de Enem para vocês, mas a criança já tem uma noção da língua. E na escola, ela se propõe o quê? A codificar o que ela chama de língua oral para a língua escrita. Então é uma nova língua. A língua escrita é uma nova língua. Então são códigos que ela vai conectar grafemas, que é o escrito, com fonemas. Mas fala assim, mas tem problema? Não tem problema. A criança ela tá num período crítico que ela é uma esponja. Ela poderia conectar grafemas e fonemas de diversas línguas, inclusive, como você colocou, inglês e português. Acontece que o oposto também é verdadeiro. A criança ela pode iniciar a jornada no ano 1. Quando eu digo ano 1, digo Fundamental 1, primeiro ano, de alfabetizar na língua 1, ou seja, entender que aquela língua que ela fala é representada pela escrita, e, ao mesmo tempo, desde a educação infantil, ela está sendo ali exposta constantemente com input linguístico de qualidade na língua 2, na língua inglesa. Porque o que vale para a aprendizagem da língua 2 é a qualidade de instrução que ela recebe. Não é a quantidade, mas sim a qualidade. Então, tem muitos casos de crianças... Eu, né, na minha época, não estava em voga a educação bilíngue. Tinha, mas não era tão falado. Eu comecei o meu processo de aprender a escrever na língua portuguesa e, ao mesmo tempo, estava numa escola de inglês. Hoje, eu sou fluente em duas línguas, mas eu não fui ao mesmo tempo. Então, não há perda. O que há realmente é um ganho quando a criança é exposta à língua 2 desde cedo, com a qualidade que ela tem. É o que a gente chama de letramento. Então, letramento é a capacidade de você entender que o mundo ao seu redor, ele fala línguas, não fala uma língua só. E quando a criança percebe isso, ela percebe que ela tem novas formas ou novas lentes de ler o mundo ao seu redor, não só a língua dela materna. Excelente. Sabe, André, que ouvindo aqui o Dalpino, fortalece muito o caminho que nós escolhemos para Start, Sim. onde a nossa alfabetização na língua inglesa ela é sequenciada. Conta um pouquinho para a gente como tem sido acompanhar nessa perspectiva o desenvolvimento das crianças. Quando o Dalpino fala de letramento, a gente fala muito no infantil da consciência fonológica. Então, a criança ela começa a ter uma consciência fonológica que existe uma língua inglesa, uma outra língua e a língua materna dela, que ela usa com os pais, em casa. Então, é muito engraçado que quando você vai assistir a aula, eles entendem uma aula 100% em inglês. E você pode perguntar, quando eu vou visitar, eu só falo inglês com eles, né? E às vezes eu pergunto coisas para eles, eles me respondem em português, mas eles têm essa consciência fonológica, eles entendem o que eu estou falando, mas eles ainda não chegaram no período de produção, de produção linguística. Então, a gente espera, justamente, a gente trabalha essa consciência fonológica até o primeiro ano, e onde no primeiro ano ele se sistematiza a alfabetização, então, a escrita na primeira língua materna, para no começo do segundo ano, no segundo ano, a gente começa esse processo bem de leve na segunda língua. E isso vai... no terceiro ano a gente reforça isso mais. Ou seja, acho que o que nós estamos discutindo aqui
é que quando você faz opção por um modelo de alfabetização sequenciado, você tem a possibilidade de desenvolver a criança plenamente em sua língua materna, inclusive amadurecendo essa criança do ponto de vista cognitivo. O que não significa que, ao esperar um pouquinho para iniciar a alfabetização na segunda língua, essa criança não está sendo plenamente exposta aos inputs da língua inglesa desde muito cedo na educação infantil, quando a gente tem a janela de plasticidade cerebral muito propícia para isso. E, portanto, é uma crença forte aqui em Start de que a alfabetização sequenciada leva a criança a resultados extraordinários de fato. É exatamente isso, Ju. Né? E quando nós discutimos aqui essa questão do bilinguismo como um meio para a formação de um cidadão global, isso nos leva sempre a refletir, afinal de contas, o que é esse cidadão global? Né? Muitas vezes a gente tem um entendimento de que ser um cidadão global é ser bilíngue e dominar a fluência na língua inglesa. Enquanto, na verdade, num século XXI, onde tantas competências nos são exigidas, não é apenas isso. O bilinguismo é um dos atributos e eu queria que a gente discutisse aqui um pouquinho mais sobre isso. Essa pergunta ela é muito boa, porque ela me fez pensar nesse conceito que todo mundo fala isso no dia a dia, educadores, mantenedores, né? De fluência, né? A tão sonhada fluência, no nosso caso, na língua inglesa. O que é fluir, né? Fluência é fluir, ou seja, você fluir numa língua. O que não é o mesmo de você ser proficiente numa língua, né? Proficiente é você ter a capacidade altíssima de você usar a língua para se comunicar. E essa fluência na língua, ela só é atingida quando você começa a entender o uso real que você faz da língua no dia a dia. No caso dos alunos aqui, né, do Start Anglo, eu uso o inglês como um meio para aprender novos conteúdos. Então, eu começo a entender que aquela língua-alvo, que é a língua inglesa, ela não é só a aula de inglês, porque não é isso que a gente está falando. Eu não quero tornar o meu aluno somente proficiente. Ele vai, eventualmente, ser proficiente, né, no seu ciclo de escola. Mas o que eu quero é que ele tenha fluência. E para ter a fluência, eu tenho que começar a usar a língua para falar de coisas que eu vivo. Para falar de fenômenos da natureza, para falar da minha família. Uma coisa que eu acho muito interessante, isso vem mudando ainda bem, nos anos 80, quando eu fazia inglês, o clássico material didático, você abria o livro, tinha lá o Big Bang, daí tinha, né, tinha os Beatles, eram muitas referências de cultura inglesa ou americana. E tá tudo bem, você expunha a criança, eu fui exposto a essas culturas. Mas daí eu fiquei pensando, passaram alguns anos, eu lá no ensino médio, eu já fluente, queria falar sobre o meu país para outras pessoas que não falavam a minha língua. E eu não tinha repertório, porque ninguém me ensinou a falar da minha cultura para o outro. E esse cidadão global, ele tem que falar da sua cultura, do seu país, para o mundo. Então, ser fluente na educação bilíngue é você fluir pelos temas transversais que hoje são dados. E não é só aprender inglês, não é só eu saber a regra gramatical ou a estrutura, é como eu coloco isso para atingir um objetivo comunicativo, que é falar com o mundo e sobre as questões do mundo. Em Start, a gente tem esse foco no aluno brasileiro, né? Então, a gente usa a língua inglesa justamente para que ele se comunique sobre a sua cultura, sobre o seu jeito de vida, sobre os assuntos pertinentes ao próprio país. E existe uma coisa, quando a gente fala de cidadania global, a gente fala também de, na hora que você aprende uma outra cultura, você começa a analisar a sua própria. Então, o aluno ele começa a perceber que existem outros jeitos de se viver e outros jeitos de se comportar e outras crenças ao redor do mundo. Então você traz uma diversidade cultural para o aluno quando ele aprende uma segunda língua e ele começa a ver esses sistemas diferentes de se expressar e como é que ele pode melhorar, aí começa a trabalhar pensamento crítico, como é que ele pode melhorar a vida dele observando as outras culturas, pegando o que tem de melhor no mundo para aplicar o que é aplicável, o que não é aplicável aqui na própria cultura dele. Então, por isso que a gente fala que o Start é uma escola que é focada no aluno brasileiro, mas usando o inglês como uma língua de comunicação. Como meio. E adicionando o seu ponto, Juliana, se você me permitir, quando a gente fala de novo na influência, influir em contextos globais,
na educação bilíngue, você começa a tocar nos pilares que eu mencionei. Quando a criança ela é convidada a fluir com a língua 2 em contextos reais, questões do mundo real, ela começa a perceber formas diferentes de responder a fenômenos que na sua cultura é dado como verdadeiro. Ela vê que não é só uma verdade, eu tenho outras lentes para ver, que é o pilar da cognição. E daí ela começa a perceber que para ela atingir a fluência para o seu interlocutor, ela vai ter que fluir melhor no social. Um exemplo que eu sempre dou. E isso aconteceu comigo. Eu lá, já achando que eu era fluente, estava no ensino médio, eu fui fazer intercâmbio. O famoso intercâmbio, né, que você faz no high school. E eu fui a uma loja, na época não tinha no Brasil Starbucks, né, mas era um Starbucks nos Estados Unidos, eu fui pedir um café. Eu virei e falei, eu quero um café, porque você fala assim em português, eu quero um café. Então eu codifiquei a língua só, eu transformei isso em inglês, I want coffee, porque é assim que eu falo. E eu senti que o atendente ficou um pouco ofendido. Porque na língua inglesa e naquele contexto social dos Estados Unidos, você faz uma pergunta para pedir aquilo. Você não afirma que você quer. Eu poderia ter um café? Então você percebe que fluência na educação bilíngue é você perceber a maneira que a língua é usada no seu meio social. E quanto mais você percebe isso, mais sucesso de comunicação você vai ter. Você tem uma trend, até tem uma trend no TikTok que os adolescentes falam assim, minha voz falando em português. E eles gravam a mesma frase falando em português, falando em inglês, e vai mostrando a diferença de entonação, e vai mostrando todas as diferenças das línguas que eles falam. Então, porque a nossa voz muda quando a gente vai para uma segunda língua. Então, tem uma questão que eu acho que vale a pena ser explorada aqui, depois dessa super aula que vocês estão nos expondo, que é assim, o inglês, a segunda língua, no final das contas, ela tem uma função muito importante, que é a prática social. Se a gente não usar a segunda língua, seja ela qual for, para a prática social, a gente tem o domínio da língua pelo domínio da língua, né? E na escola, a gente tem se preocupado cada vez mais com isso. E é por isso que há uma mudança nesse pêndulo, né, ensino-aprendizagem, no qual a gente sai das tradicionais aulas de inglês para aulas em inglês. Muitos dos nossos objetivos, ao transpor a aula de para a aula em, é que nós possamos inserir essas práticas sociais no cotidiano dos alunos. E aí, André, eu queria que você trouxesse para a gente exemplos práticos na Start de como que a gente faz isso, como que nós conseguimos extrapolar as aulas de para aulas em que contextos? É na matemática, ciências naturais? O que esses alunos encontram aí? Acho que é fundamental você usar a língua como um meio. Então a gente tem aulas de ciências naturais, ciências sociais, educação financeira, artes e música. Então você expande o universo desse aluno além da gramática, né? Gramática e vocabulário. E a gente faz um trabalho muito importante com as ODS também, que isso também toca em assuntos que às vezes o aluno não percebe. Então eu fui numa escola ali no centro de São Paulo que estavam falando sobre fome. E você via que as crianças elas não tinham essa noção que naquele lugar que elas estavam, tinha pessoas passando fome, em situação de rua. E isso fez despertar nelas um sentido, nossa, mas isso existe aqui? Porque eles tinham aquela ideia de que fome é na África ou alguma coisa que é em um país muito pobre, né, ou em outros lugares. A gente fala assim, não, existe aqui, no próprio bairro onde a escola se situava. E isso gerou um projeto que eles fizeram, junto com a escola e junto com o professor. Então, eu acho que inglês, além da gramática, isso expande também o universo do aluno, porque ele tem que pensar globalmente e agir localmente. Então, isso é uma peça-chave na aprendizagem deles. Muito bom. Dalpino, quando a gente pensa nessa situação onde os aspectos culturais e da prática social são tão relevantes para essa formação, me faz pensar que as metodologias, quando são exclusivamente de aulas expositivas, talvez não deem conta
desse recado. Jamais excluídas, né? A gente reconhece muito o valor de boas aulas expositivas, mas me faz lembrar o quanto a diversidade também metodológica para esse tipo de prática é importante. Comenta isso comigo, por favor. Muito. Bom, primeiro que nós, como você bem colocou, a escola expositiva ela tem o seu papel, né, na educação formal, né, de crianças e adolescentes. No entanto, é inevitável pensar, quando eu estou aprendendo uma língua, né, e falando sobre coisas do mundo, né, a língua como meio, eu preciso participar. Eu tenho que ter o estudante, ele tem que se sentir aquele agente que faz algo com aquela gramática, com aquele vocabulário, com aquele repertório. Porque é somente assim que eu tenho o estímulo de perceber que o que eu estou fazendo naquela língua-alvo, na língua 2, é correspondido como correto. Eu consigo me comunicar em outros códigos, né? Então, quando você tem uma aula expositiva, que eram as clássicas aulas de verb to be da escola, você tinha um aluno como agente passivo que estava meramente namorando ou visitando um museu da língua inglesa, porque ele vai visitar aquele museu. E quando você se propõe, né, num método mais ativo, metodologias que convidam o aluno a fazer coisas em inglês, você começa a mostrar que a língua ela é usada. Então vamos juntos usar. Por quê? É somente usando que eu erro. E é somente errando que eu aprendo. Não tem outro caminho para aprender ou ser fluente em inglês se eu não errar. É no erro que eu acerto. Você sabe que uma coisa que eu acho que essa abordagem do aprendizado da língua inglesa, ela contribui para a educação brasileira como um todo, é naturalizar esse espaço para o erro. Sim. Porque à medida que você se expõe e erra, é quando você consegue reorganizar, ressignificar aquilo e dar o passo seguinte, né? Algo que não é tão comum na educação brasileira, onde o erro, até agora, apesar de muita evolução, ele está lá com um X na caneta vermelha de que o aluno não chegou onde precisava. E eu queria fazer um comentário, que depois acho que o André pode exemplificar, como que é no Start aqui, que eu sei que vocês fazem isso, já me contaram, que é como eu lido como educador e como educando, como estudante, com o erro. Isso é peça-chave. Então lembra que eu vou insistir no pilar. Cognição, social e linguístico. O social não é nada se não tiver o socioemocional. Sim. Porque eu tenho que... Bom, é clássico que eu vou errar para aprender. Só que a gente sabe que errar não é gostoso. Né? Errar machuca, fere ego, você fica irritado. E no nosso caso de língua inglesa, quando eu erro na minha língua 2, na língua alvo, que é o inglês, eu naturalmente volto para a minha zona de conforto, que é a língua materna. Então, se o professor não souber como trabalhar a emoção do erro, eu vou ter alunos constantemente frustrados, e eu sei que pode até hoje ter adultos frustrados, inglês não é para mim. Por quê? Quando a pessoa fala para mim isso, você começa a resgatar, quase que numa linha da psicanálise, o que fizeram com aquele sujeito na aprendizagem de língua. Porque a forma que eu lido com o erro é a chave para ter essa fluência global. E é justamente isso, né? Dentro de Start, a gente tem um trabalho de socioemocional fortíssimo para que o professor crie um ambiente onde o aluno possa errar, onde ele não vai ser julgado, e sim ele vai ser ajudado naquela questão. E a gente também tem um trabalho que tem de conscientização de pais também, né? Porque eu acho que não é só dentro de sala de aula. O pai também faz uma cobrança, às vezes, que é irreal para o aluno, e esse aluno, ele carrega isso para dentro de sala de aula. Então você vê, às vezes, crianças muito pequenas com medo de errar, mesmo a professora deixando tudo um lugar calmo e tranquilo para que ele possa errar, ele ainda se cobra muito. Então você vê um efeito de fora que vem para dentro de sala de aula. Então é fundamental que também a gente tenha essa consciência de que é um trabalho em conjunto, a escola é viva, não é só professor e aluno, é professor, aluno, diretor, coordenador, pais, é toda a comunidade em volta ali que vai ajudar esses alunos a se desenvolverem. Legal. Tem um tema que no contexto educacional também está super em voga, e acho que no mundo como um todo o assunto do momento é inteligência artificial. Sim. E eu queria muito escutar vocês a respeito de como que as tecnologias e a inteligência artificial, elas podem acelerar, suportar o processo de aprendizagem do segundo idioma.
Ai, posso... Vai lá, Essa semana eu li uma reportagem que foi muito engraçado, qual é o nível de resiliência das línguas no mundo depois da inteligência artificial. E aí o inglês está sempre como primeiro colocado, que ele tem um alto nível de resiliência. Então toda a produção que é feita, tanto na internet como produção acadêmica ou de trabalho, ou produção de inteligência artificial, de machine learning, é feita em inglês. Então, o inglês ele tem um alto nível de resiliência. Português também está ali, que tem um nível muito alto de resiliência. Português, espanhol, pela quantidade de falantes da língua, né? Como o mandarim também, por causa da China, o tamanho da China. Mas é muito engraçado isso, que todo mundo fala assim, não, agora vai ter tudo traduzido. Não vai, porque ainda a gente vai ter um caminho muito longo ainda em que inglês vai ser uma língua onde as máquinas de inteligência artificial vão ser treinadas. Então. O André foi por um caminho, né? Não tinha esse dado, né? No meu doutorado foi exatamente sobre efeitos de inovação do ensino da língua inglesa no nosso país, no Brasil. E daí eu fui buscar, né, numa pesquisa Quant e Quali, o que são essas inovações que as escolas Brasil afora estão se propondo quando se pensa em ensinar a língua inglesa. Obviamente, aqui não vou entrar no detalhe da tese, a Artificial Intelligence apareceu, né? O AI apareceu como algo que é uma tendência, né? Que é o futuro. Daí a gente começa a pensar em algumas questões, né? Eu, como acadêmico, sempre tenho um olhar, hipóteses mais críticas para essas clarezas, essas certezas futuras. Que o AI veio para ficar, nós não temos dúvida. Mas aí minha pergunta é, como isso impacta o trabalho, né, de um educador na educação bilíngue, né? Ou na educação em língua inglesa? E recentemente eu vi, e tá até na propaganda da Samsung, eu posso falar marcas assim? Falei. Da Samsung, que eles acabaram de lançar um celular que você fala na língua materna, no nosso caso em português, e automaticamente o celular traduz aquilo para o inglês, para o seu interlocutor te entender. Então você vai falar em português e o celular vai emitir a sua voz na língua-alvo. E eu falei, nossa, genial, né? Não. Porque o fator humano é isso que nós estamos tendo agora. Essa sensibilidade que a língua dá de você atingir o outro, e até mesmo no trabalho, quando você o conhece melhor. Então, o jeito de falar com o outro, o tipo de vocabulário que você usa com o outro. Então, a AI, e pegando a sua pergunta, ela vai impactar positivamente, não substituindo a aprendizagem da língua, mas nos dando dados, isso eu acho genial. Dados preditivos de que tipo de erro o meu aluno tem de errar e como eu posso ajudá-lo antes do erro acontecer. A máquina começa a prever as jornadas de aprendizagem e eu vou usar o dado para corrigir o percurso. Porque se eu não tenho dados bem apurados, e a AI vai fazer muito bem isso, eu vou continuar fazendo igual. E fazer igual, às vezes, não é sinônimo de fazer correto. Então, acho que a gestão de dados com o AI e, obviamente, usando a AI como um suporte para ensino, talvez, de fonética, vai ser bem usado. Mas substituir o que é aprendizagem, certamente isso não seria do sujeito. O homem precisa interagir com a sua essência, não é com a máquina. É o que a gente está falando aqui, né? Não é só aprender, não é só aulas em inglês, não é só aprender gramática e vocabulário, porque é isso que a IA faz. Exato. Ela só traduz gramática e vocabulário. E a cultura? E como é que você entende o outro? Isso não se ensina por IA. Isso é um fator humano. Sim. E o fator humano é determinante nas relações humanas, então... Eu acho que o que nós estamos dizendo aqui é o quanto na concepção da Start Anglo Bilingual School, nós acreditamos que as tecnologias, a inteligência artificial e outras mais, elas são sim alavancas e aceleradoras de processos bem importantes, mas absolutamente nada vem substituir o fator humano e humanizante dos quais a aprendizagem demanda, né? Não há aprendizagem quando não há interação social, quando não há afeto, quando não há vínculos, quando não há uma relação empática. Então, sim, queremos usar todas as tecnologias em suas máximas potências, mas a gente reconhece o quanto o fator humano ele é determinante para esse processo.
E aí, para a gente caminhar aqui para o final desse nosso bate-papo riquíssimo, eu queria que a gente explorasse um pouquinho essa questão do quanto o mundo do trabalho tem demandado profissionais com a língua inglesa em ótima situação, né? Já temos pesquisas que demonstram que os profissionais que falam inglês chegam a ganhar 60% mais em salário do que o profissional que não tem o domínio da língua. Conta pra gente um pouquinho na percepção de vocês, como é essa questão de mercado do trabalho e domínio no inglês para um brasileiro? Eu vou falar agora até com uma perspectiva minha, né, no meu cargo, né? Eu sou diretor, então, nacional da Macmillan e eu uso o inglês como uma ferramenta quase no dia a dia no meu trabalho para me comunicar com uma empresa que é global. E hoje, realmente, o estudante que está na escola fazendo coisas em inglês, ele vai ter uma capacidade muito mais rápida e ágil para fazer coisas em inglês no mercado de trabalho. E aí que mora a diferença, porque se eu estou na escola, lá nos anos 90, só estudando inglês, então é aula de inglês, quando chegar a hora de eu realmente ser colocado à prova, ou seja, usar o meu inglês no meio social, no nosso caso aqui, trabalho, eu vou começar a travar e vou ter mais insegurança, porque eu nunca fiz isso na escola. E quando a escola se propõe a trabalhar, você falou de consumer math, matemática e outras áreas do saber, desde do fundamental, certamente esse estudante que acaba esse ciclo da Start, ele vai estar mais pronto a fazer coisas em inglês no seu dia a dia. E aí que reside a beleza. Na terça-feira passada, eu estava numa reunião. Meu chefe é americano, só que ele tem um time do México, da Argentina, da Polônia, do Vietnã. Eram pessoas que não eram somente nativos da língua, eram pessoas que falavam outras línguas. No Vietnã, uma outra língua, na Polônia, uma outra língua. Mas aquela língua que nos uniam era a língua inglesa. Então, eu percebo que quanto mais, aí vem a questão da prática, quanto mais eu interajo em inglês no trabalho, mais segurança eu tenho para interagir em inglês no trabalho. Porque eu estou praticando. E eu fico pensando que sorte essas crianças vão ter de terem a chance de fazer isso hoje nas aulas, né, do Start, que elas vão estar muito mais ágeis e prontas para fazer coisas em inglês nesse meio profissional, seja a área que essa pessoa escolha. Um componente curricular que faz muito sucesso em Start é o public speaking, porque a gente trabalha oratória com os adolescentes, né? Quando eu penso no futuro do trabalho, o que determina se você vai ter um trabalho no futuro ou não é o fator humano. Então, eu preciso saber me expressar na minha própria língua e numa segunda língua. Se eu quero empreender, eu preciso buscar investidores, trabalhar com tecnologia, que é uma coisa mundial. Você tem países que são especializados em tecnologia e você tem que saber se comunicar, pedir investimentos, não é? Nem tudo vai ser em português, né? Então, eu preciso ter essa língua. A língua de negócios é inglês. Então, a gente está falando de uma língua de negócios. Então, se eu quero crescer ou numa carreira ou como empreendedor, eu preciso expandir meus horizontes. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar no Start porque eu vejo nessas crianças um futuro promissor nesse quesito. E é engraçado, né? Como essa questão da aquisição da segunda língua, ela é, sobretudo, um fator de inclusão. Recentemente saiu uma pesquisa que mostra que 5% dos brasileiros falam inglês e apenas 1% dos brasileiros têm fluência total em inglês. Isso é seríssimo, né, gente? Para um país que ocupa aí, está entre as 10 principais economias do mundo, portanto, está aberto para o mundo do ponto de vista, inclusive, econômico, com muitas contribuições a fazer. Nós somos uma população onde 1% dela tem influência total em inglês. Então, acho que vale a pena a gente refletir sobre essa função social de inclusão que a língua representa, para além da possibilidade, mais oportunidades de boas ocupações. Uma das coisas muito relevantes de se pensar, posto que vocês trouxeram a importância da gente naturalizar cada vez mais a língua inglesa. Eu fico imaginando qual é o papel da família nessa construção da jornada do bilinguismo. Vamos comentar isso? Vamos. Quando a gente conversa com os pais, acho que existe uma certa frustração inicial, que é assim, mas meu filho não fala inglês comigo.
Até as escolas, elas têm um pouco de frustração, porque fala assim, a criança está aqui falando yellow, blue, green, fala todo o vocabulário ali no infantil. Chega, o pai pergunta, o que você aprendeu hoje? Verde, amarelo, marrom, e a criança responde em português. E aí as escolas falam assim, o que eu faço? Falo assim, grava e mostra para o pai. Porque a criança, ela nasceu em muitos lares unilingües, né? Onde se fala somente português. Quando ela vai para a escola, é o primeiro lugar, muitas vezes é o primeiro lugar onde ela está sendo exposta a uma segunda língua. E a gente trabalha muito isso com os professores, que o professor de língua inglesa, ele vai só falar inglês com a criança, onde ela vai decodificar que com aquela pessoa ela vai falar inglês. E com os pais, quando ela volta para casa, é português. Então isso não quer dizer que ela não está aprendendo, é que ela decodifica, no começo ela começa a decodificar por pessoas. Então assim, com a mãe dela, eu sempre falei português com a minha mãe. Eu vou mudar do dia para noite? Não, ela vai chegar para ela e falar assim, com você eu falo português. Então, às vezes, essa é uma frustração leve dos pais neste quesito de não sei se meu filho está aprendendo, não sei o que... E aí vem esse trabalho de comunicação entre escola e pais, né, para mostrar realmente que o aluno produz, que o aluno está aprendendo, né? É importante ter essa conversa junto com os pais. E, Juliana, o André trouxe esse tema, né, de algumas práticas, né, para quase que educar, né, as famílias de como verificar o progresso linguístico, né, dos alunos da Start. E eu fico pensando muito, né, no termo que está em voga, que é o lifelong learning, né? E a escola também tem esse papel de educar as famílias sobre o mundo está mudando. A escola tem que responder essas mudanças. No nosso caso, então, eu tenho que mudar a forma que eu me propus a ensinar a língua. Como a gente acabou de falar aqui, a questão de não é mais ensinar a língua, mas fazer coisas com a língua. Mas o pai está ciente dessa mudança? Daí que entra duas formas de você educar essas famílias aí da Start. A primeira é começar a ensinar o pai como fazer contação de histórias ao buscar o seu filho numa escola Start. Vou dar um exemplo. A clássica ideia de que a Valentina ou o Enzo entrou no carro do pai e o pai vira e fala assim, e aí, o que você aprendeu hoje? Essa pergunta que você aprendeu hoje, você não está ajudando aquela criança a resgatar as memórias afetivas, sociais, linguísticas, cognitivas das aulas que ele acabou de ter. Então você tem que transformar essa pergunta clássica que você aprendeu hoje com uma contação de história via lifelong learning. Então eu sei que você tem filho, você começa, filho ou filha, hoje o papai e a mamãe fez isso e aquilo, e ao fazer isso ele aprendeu que se ele cortar esse caminho vai ser melhor. Você, pai, mãe, fala o que você aprendeu naquele dia. E você vira a pergunta para o seu filho. E você, me conta o que você aprendeu hoje fazendo alguma coisa na escola. Abre para você contar uma história. E você, como família, coloca para o seu filho que você também aprende coisas no seu dia a dia. Então, primeira dica. E a segunda dica é criar a rotina de celebrar a aprendizagem do inglês. Isso até para as famílias que não falam inglês. Criem jogos durante os jantares que você tem que tentar nomear coisas do jantar em inglês. Convida o seu filho a buscar coisas. Celebre que ele sabe falar coisas em inglês. Usa a geladeira e junto com seu filho para colocar lembretes em inglês. Participe dessa jornada de lifelong learning. E não faça somente a pergunta, o que você aprendeu hoje? Porque isso é algo que a gente fazia nos anos 80. O mundo mudou, o pai mudou, lifelong learning está aí para mostrar para a gente isso. Maravilhoso, Dalpino. A gente vê muito desses exemplos, por exemplo, os pais saírem desse lugar de cobrança. Porque às vezes o aluno fala, eu já aprendi as cores. Eu falo assim, como é que é verde em inglês? Eu falo assim, você está cobrando do filho ao invés de convidá-lo a compartilhar o conhecimento. E às vezes você vê reunião de família no domingo. Olha, ele está numa escola bilíngue, fala inglês aí. Uma criança de 8 anos, no meio de 20 adultos, ela não vai falar inglês. Então você está colocando uma pressão na criança que ela não suporta, e ela aí cria aquela coisa de não gosto de inglês, porque existe uma pressão irreal sobre a criança. Assim como o pai não pede para o aluno do Fundamental 1 ou do Fundamental 2, anos iniciais ou finais, me conta aí a equação do primeiro grau.
Ninguém faz essa pergunta. E por que no inglês a gente faz ainda? Então tem esse caráter de não convidar aquele estudante, aquele filho ou filha a contar sobre a aprendizagem. Ao contar sobre o que aprendeu, você está celebrando o processo natural que é aprender uma língua. Muito bom. Muito bom, pessoal. Acho que aqui nós discutimos um pouquinho sobre o papel da família nessa jornada da construção do cidadão global. E eu vou resgatar aqui 3 aspectos que, ao longo dessa conversa, o Marcelo destacou o tempo inteiro, que são os eixos ou os pilares, né, cognitivos, linguísticos e sociais. Então, o convite aqui é para que as famílias explorem esse eixo social, principalmente, usando gatilhos afetivos, sociais, histórias, para que o aluno se sinta confortável e convidado a compartilhar mais do que ele aprendeu, o que ele aprendeu fazendo alguma coisa em inglês. Bem, muitas reflexões importantes. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês para que a gente encerrasse o nosso segundo Start Talks. Bom, acho que como consideração final, né, assim, para até um convite ao pensamento reflexivo de todos vocês e colocando isso na prática, né, como que está a minha gestão, né, dessa língua inglesa no meu dia a dia, pensando no impacto da cognição dos alunos e professores, do social dos alunos e professores e do ambiente realmente linguístico, que é a língua em si. Então, quais são as práticas que eu tenho feito para que esse pilar cognição social e linguístico seja fortalecido, porque é aí que reside o sucesso ou a alta performance na educação bilíngue. Eu diria que o meu trabalho é sempre levar essa capacitação para os professores, para que eles consigam fazer o melhor trabalho com os alunos e a gente consiga atingir todos esses objetivos que a gente se propõe. Então, isso é muito importante dentro de Start. Nossa, André, é muito bom. Você tocou num ponto que a gente precisa explorar e que, eventualmente, as escolas, quando se propõem a trilhar um caminho, né, de internacionalização, de ampliação do inglês, elas sempre se perguntam, né, poxa, o meu maior desafio é que eu não tenho professor para fazer isso. Sim. Então, acho que o Barros trouxe um elemento que é fundamental aqui na nossa proposta em Start, mas acho que é fundamental em qualquer projeto de avanço do ensino da língua inglesa no Brasil, que é investir pesado na formação dos professores. Muito. Obrigada, pessoal. Eu acho que nós encerramos aqui o nosso segundo Start Talks, onde nós discutimos a relevância do bilinguismo na formação do cidadão global. E foi uma oportunidade da gente reafirmar uma das premissas basilares que compõem a nossa proposta, né? A nossa proposta de escola é aquela que equilibra uma jornada de aprendizagem na qual a performance acadêmica e para a vida está diretamente associada à formação pelo bilinguismo e desse cidadão global, com essa mentalidade global. Nós acreditamos muito que o inglês precisa ser cada vez mais naturalizado para que ele cumpra de fato a sua função de prática social e que seja evidentemente um elemento de inclusão. Dalpino, muito obrigada pela sua presença. É importante dizer que a Macmillan tem todas as suas digitais na composição da proposta da Start. A gente acredita muito no trabalho que vocês desenvolvem, especialmente na sua liderança, a quem eu admiro e agradeço por estar aqui conosco. André Barros, muitíssimo obrigada também. Acho que você é um rostinho aí, uma presença muito marcante na trajetória da Start. Você é quem tem colocado tudo isso de pé, junto com a equipe muito dedicada, e eu tenho em você a maior confiança e, mais uma vez, meu muito obrigada pela participação. Obrigado, Ju. Pessoal, muito obrigada. Encerramos aqui o nosso segundo Start Talks. Logo mais falaremos sobre a nossa terceira edição e espero que vocês aproveitem muito o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui. Obrigada.